Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como está a restauração do Amiga. Como tenho trabalhado nele apenas aos finais de semana, tenho feito um pouquinho cada vez, mas já tem bastante coisa para mostrar. Acompanhe no vídeo. Aqui vemos o gabinete sem a tampa. Fiquei na dúvida se promovia uma restauração com direito à pintura nova ou se apenas fazia um processo de limpeza mais profundo. Decidi por enquanto apenas limpar bem o gabinete, para preservar as etiquetas originais e as cicatrizes de batalha desse guerreiro. Eu lavei e lixei levemente com uma lixa 2000 para tirar as manchas na pintura. Visualmente ficou muito bom. Os pezinhos já não existiam mais, então usei adesivos redondos de EVA, desses usados para móveis. Aqui eu tenho a fonte desmontada, então essa fonte já foi limpa. Estou utilizando bastante limpa-contato para estabilizar as placas, né? Por se tratar de um computador muito antigo, ele é muito sujeito à corrosão. Então a fonte já está no processo de montagem. A fonte já foi testada, está funcionando. Em relação às placas, todos os conectores estavam enferrujados. Os conectores que encontrei para comprar, basicamente o DB9, DB15 e DB25, eu substituí. Os famigerados conectores DB23 da placa-mãe, por não existir mais à venda, eu precisei me utilizar de um processo de eletrólise para recuperar a chapinha de metal e assim reformar o próprio conector. Esse processo eu expliquei no vídeo 2 da série. Caso não tenha assistido, acompanhe por lá como foi feito. Essa placa de expansão é uma Diamond Drive 120i. Não encontrei nenhuma informação sobre essa placa ou seu fabricante. Aparentemente ela vem com 1 MB de memória RAM e possui 4 slots para memória, além de uma interface SCSI. Junto dela veio um HD Maxtor de 120 MB e 2 pentes de memória, um de 1 MB e outro de 4 MB. Além disso, ela possui um conector DB25 que eu não sei qual é a função. Também não sei qual a capacidade máxima de memória dessa placa. Caso alguém conheça esse modelo, me mande um alô pelos comentários. Pelas fotos que vi na internet, várias placas de expansão para o Amiga 2000 permitiam agregar um HD e esse HD ia anexado junto à própria placa. A despeito dessa solução ser no mínimo estranha, visto o tamanho do gabinete, o que permitiria colocar o HD num local mais apropriado, no caso dessa minha placa, o suporte do HD ia meio que pendurado nela. Por ser uma chapa de metal, com a movimentação, esse suporte rompeu uma trilha da placa. Precisei fazer um reparo nessa trilha rompida. No caso da Video Toaster, desmontei, limpei e poli os conectores dela, que até que estavam em bom estado. Esses conectores não tinham ferrugem, apenas sujeira. Depois de montada, ela já voltou para o gabinete. A placa Kitchen Sink também teve o seu conector DB15 trocado, o espelho polido e também já foi para o gabinete.
Em relação à bateria da placa-mãe, montei um cabinho longo com um conector. Dessa forma, consegui deixar a bateria nova longe da placa-mãe para evitar futuros acidentes. Não encontrei muita coisa a respeito desse monitor que eu trouxe do ferro velho. Trata-se de um monitor utilizado em um equipamento médico de ultrassom da HP, modelo DR5312P. Montei a ponta do cabo utilizando um esquema que achei na internet, torcendo para que ele sincronizasse em 15 kHz, mas sem a certeza se funcionaria ou não. Foi um tiro no escuro. Eu o trouxe pois quando o vi, notei que a entrada era separada pelos sinais RGB e SYNC, e fiquei na esperança de que fosse funcionar. Bom pessoal, tudo montado, agora é hora da verdade. Vamos ligar e torcer para funcionar de primeira.